Oi, o vídeo de hoje é acerca das coisas passageiras. Os homens falam mais de riqueza quando estão pobres. Os homens falam mais de comida quando estão passando fome. Do mesmo modo, os homens falam mais de liberdade quando estão presos. O que acontece é que hoje algumas coisas mudaram. Por mais que há 2000 anos atrás os famintos falassem de fome, os presos falassem de liberdade, um fenômeno que isso acontece nos tempos atuais são os cegos falando de visão, os loucos falando de sanidade, os intolerantes falando sobre tolerância. Na Idade Média, o homem sabia que o mundo era tridimensional. Ele sabia que existe o céu, a terra e o inferno. Mas o tempo passou. E o homem atual não vê mais o mundo tridimensional. Ele apenas vê um único mundo, a Terra. Não existe mais céu e inferno. O mundo que antes era tridimensional agora se tornou uma folha de papel e o homem um rabisco dentro dela. O homem moderno diz: não, essas coisas de céu e inferno não existem. Essas coisas são invenções, deixa pra lá. É como um homem que coloca uma venda nos próprios olhos e diz: veja como sou livre, veja como enxergo bem. Com essas vendas que tampam os meus olhos, agora estou enxergando melhor. É como um homem que coloca antolhos na cabeça de um cavalo para que o cavalo só consiga enxergar o que tem na frente dele e não o que tem dos lados, e o cavalo dissesse: veja como sou livre. Essa coisa de olhar para os lados, para cima e para baixo, não, isso não existe. Só existe olhar para frente. Que coisa é essa? Que invenção? Isso são invenções dos homens, essa coisa de olhar para cima e olhar para os lados? Não. Ensinaram aos homens que só existe um mundo, e é esse, o mundo material. E não existe coisa mais fácil de controlar do que um homem com os olhos tampados para a verdade. Se você ensina para o homem que somente esta vida importa, então parabéns, vá às ruas, faça protestos, quebre estátuas, faça revoluções, use drogas, viva a vida como quiser. Mas agora, quando se tira os antolhos do cavalo, quando se abrem os olhos dos homens e as vendas que cobriam a visão do ser humano caem por terra, todos irão ver que esta vida é somente um instante entre duas eternidades. As pessoas me perguntam o que eu acho que está acontecendo no mundo atual, o que eu deveria pensar, o que eu deveria imaginar sobre os acontecimentos do mundo atual. E a resposta que eu devo dar é: eu não me importo. Todos os animais podem morrer e eu não me importo. Todas as árvores podem queimar e eu não me importo. O mundo pode explodir e eu não me importo. Tudo isso seria uma trivialidade se uma só alma se perdesse pela eternidade. O mundo pode pegar fogo e eu não me importaria. É evidente que se deve cuidar e lutar pelo bem, mas nunca, jamais, colocar uma causa na frente da salvação das almas. O mundo se preocupa com a aceitação econômica da classe LGBT, mas não se preocupa com a alma dos LGBTs. O mundo se preocupa com a grande quantidade de negros que são mortos, mas não se preocupam com as almas dos negros que foram mortos. O mundo se preocupa com a quantidade de árvores que são queimadas na Amazônia, mas não se preocupam com as almas dos indígenas que estão morando lá. Seria muito engraçado, no dia do julgamento de uma alma. Jesus está sentado em um grande trono. Ao lado, vários anjos com trombetas e grandes flautas, os mártires, os apóstolos, todos assistindo o julgamento de uma alma, até que de repente bate na porta. É a Santíssima Virgem Maria, que corre até o trono de Jesus e diz: ó, meu filho, você esqueceu, meu amor? E Jesus dissesse: ora, o que foi que me esqueci, minha mãe? E Maria dissesse: ó, filho, tu não te lembras que esta alma que tu estás julgando, enquanto esteve na terra, se importava mais com a exploração marítima dos golfinhos listrados do que com a salvação das almas dos amigos e dos próprios pais? E Jesus dissesse: oh, minha doce mãe, mas é verdade. Como pude me esquecer? Esta incrível alma que aqui está na minha frente nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou que as coisas passageiras são mais importantes que as coisas eternas. Façamos o seguinte: vamos deixar esta alma alguns séculos no purgatório e vamos nós agora cuidar dos golfinhos listados do Oceano Pacífico. Afinal, se ela dedicou toda a sua vida terrena às causas terrenas, vamos fazer igual a ela. Vamos cuidar das coisas terrenas e depois nos preocupamos com as coisas eternas. Ora, é evidente que isso é apenas um exemplo, e também é evidente que aquele que se diz cristão deve lutar, sim, pelo bem dos outros, mas da maneira correta. Imaginem um homem alto, bastante forte, com belos olhos e uma barba bonita, um homem muito devoto de Nossa Senhora e de São José, um grande cristão. Ele, por ser cristão, deve lutar pela liberdade, mas jamais ser um libertário. Deve lutar pelos pobres, mas jamais ser um socialista. Deve lutar pela igualdade, mas jamais ser um igualitarista. Deve lutar contra as revoluções, mas jamais ser um reacionário.
Isso porque todas essas coisas são ideologias, e todas elas feitas por mãos humanas. E tudo o que é feito por mãos humanas está fadado à destruição. Podem haver 1000 deuses, mas somente um ficará de pé, pois somente um é verdadeiro, enquanto todos os outros são criações humanas. Podem haver 1000 pessoas se passando por Jesus, mas somente um ficará de pé, pois somente um é divino, e os outros são falsas criações humanas. Podem haver 1000 igrejas, mas somente uma foi fundada por Cristo, e esta ficará de pé, enquanto as outras são criações dos homens. Podem haver 1000 ideologias, mas absolutamente nenhuma ficará de pé. Porque o que Cristo nos deixou não é uma ideologia, isso é uma doutrina. Não é um livro de regras, mas uma igreja e 2 apóstolos. Ele não disse, meus ensinamentos são a verdade, mas disse, eu sou a verdade. Eu sou. As ideologias pegam as meias verdades e dizem que elas é quem são as verdades, por mais absurdo que sejam suas ideias. Perceba que ambas as ideologias são lados de uma mesma moeda, a moeda humana, que ainda não compreende que quanto mais distante uma alma está do Criador, mais distante ela estará das verdades da criação. Se animais pudessem falar, nenhum deles diria algo como: se um pássaro quiser aprender a voar, ele deverá ignorar os pais dele e começar a prestar atenção nas minhocas que estão no chão. Como eu disse, nenhum animal diria algo assim. Mas só a espécie humana que, querendo voar e conhecer as verdades da criação, se distancia do Criador e procura nas criaturas o sentido da criação.